E aí, galerinha do canal? Bom, vamos continuar estudando o que estudamos na aula passada. Aula passada nós estudamos o que são números inteiros, como a gente identifica qual é maior do que o outro e aprendemos a posicioná-los na reta. Agora nós vamos estudar operações com números inteiros. Mas antes vamos só relembrar. Números negativos são os números que têm o sinal de menos, que é esse sinal, esse cortezinho aqui na frente deles, que vocês já conhecem da subtração. Aqui alguns exemplos: menos 4, menos 1, menos 3 e menos 9, todos esses são números negativos. E podemos organizar todos esses números em uma reta, junto com os números positivos. Lembrando, nós temos o zero, conhecido como origem também. Depois do zero, à direita, os números a gente chama de positivos. E antes do zero, nós temos os números negativos. E aí, os números positivos, nós podemos colocar um sinalzinho de mais neles, só para diferenciar dos negativos. É obrigatório? Não. Dependendo da conta que você está fazendo, você não precisa colocar o sinal de mais. Coloquei aqui só para vocês entenderem que eles são positivos. E aí, chamamos ao conjunto formado por todos esses números de conjunto dos números inteiros. E o representamos pela letra Z, que vem de uma palavra grega que quer dizer número. Assim, o conjunto dos números inteiros é esse conjunto aqui, ó, zero, vai embora, infinitamente, por isso que tem a reticência. E antes do zero também vai embora, infinitamente, por isso que tem reticências. Perceba que o conjunto dos números inteiros Z é infinito. Nunca se esqueçam disso, esse conjunto é infinito. Assim como o conjunto dos números naturais também é infinito. Bom, operações. Assim como no conjunto dos números naturais, também temos operações envolvendo números inteiros. Nesse momento, estudaremos as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas você já deve saber fazer tudo isso. Vamos lá, só relembrar como é que faz. Adição de números inteiros, sinais iguais. Bom, eu coloquei a reta aqui só para a gente ver como é que funciona. A primeira adição que vamos fazer é o número mais 3 somado com o número mais 5. O resultado disso dá mais 8. Mas por que dá mais 8? Bom, vamos lá. Mais 3 começa bem aqui. Então vamos fazer. Lembrando que como a gente está adicionando um número positivo, a gente vai andando casas para a direita. Então vamos andar 5 casas para a direita a partir do número mais 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo a conta bem aqui, nós vamos parar no número mais 8. É por isso que mais 5 mais 3 mais 5 dá mais 8. Próximo exemplo. Mais 2 mais 4. Dois números positivos somados. Aí você pensa assim: professor, já sei fazer isso. Já aprendi a fazer conta 2 mais 4. Tudo bem? Tá certo? A gente só está relembrando. Mais 2 mais 4. A partir do mais 2, nós vamos andar 4 casas para a direita, porque estamos adicionando um número positivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mais 6. Por isso que mais 2 mais 4 dá mais 6. Próximo exemplo. Sinais iguais ainda. Mais 5. Menos 5 mais menos 3. E o resultado disso dá menos 8. Mas por que dá menos 8? Bom, vamos começar aqui do menos 5 e vamos adicionar um número negativo, que é o menos 3. Portanto, nós vamos andar para o meu lado esquerdo. Lado esquerdo a partir do menos 5. Então, vamos lá. São 3 casas. 1, 2, 3. Então, qual é o número que vem antes do menos 7? É o menos 8. Por isso que mais menos 5 mais menos 3 dá menos 8. Mais um exemplo, de sinais iguais ainda. Menos 2 mais menos 7. Então, a gente começa do menos 2, está aqui o menos 2. Vamos adicionar o número menos 7. Então, vamos andar 7 casas para o lado esquerdo, porque é um número negativo. E o resultado disso dá menos 9. Por que dá menos 9? Vamos lá. A partir do menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Tem mais uma aqui, ó. Esqueci de colocar, mas tudo bem. Aqui é o menos 8, mais uma dá o menos 9. É por isso que menos 2 mais menos 7 dá menos 9. Entendeu? Próximo.
Sinais diferentes agora. Vamos a partir do mais 3. Adicionar o número menos 5. Então, vamos 5 casas para a esquerda, porque é o número negativo. Então, vamos lá. A partir do mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que 3, ou melhor, mais 3, somado com o número menos 5, dá menos 2. Certo? Mais um exemplo de sinais diferentes. Mais 6 mais menos 10. Não é menos 2 aqui não, tá? É menos 4. Vamos lá. Mais 6 começa aqui. Vamos andar 10 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá menos 4. Não é menos 2 aqui não, é menos 4. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Sinais diferentes. Menos 6 mais 8. A partir do menos 6, aqui, ó, vamos adicionar 8 casas para a direita, porque mais 8 é um número positivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que menos 6 mais 8 dá mais 2. Mais um. Menos 5 mais 9. A partir do menos 5, vamos adicionar 9 casas para a direita também, porque é um número positivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí, mais 4. Entendeu? É assim que é. Nós vamos colocando números positivos para a direita e números negativos é para a esquerda. Aí você pensa assim, professor, toda vez que eu for fazer essas contas eu vou precisar colocar essa reta? Não, na verdade não. A gente tem um processo prático. Essa história da reta é só para vocês entenderem por que funciona desse jeito e por que o resultado é aquele. Mas temos um processo prático para quando você estiver fazendo a conta. Por exemplo, observe as operações a seguir. Essas aqui são os sinais iguais, tá? São as 4 de sinais iguais que nós acabamos de fazer. Menos 5 mais menos 3 deu menos 8. Menos 2 mais menos 7 deu menos 9. Mais 3 mais 5 deu mais 8. E mais 2 somado com o número mais 4 deu mais 6. Você consegue observar algum padrão nessas 4 operações aqui? E se for necessário, pode pausar o vídeo para tentar entender. Bom, qual é o meu padrão? Adição de números inteiros com sinais iguais. Aqui, ó. Menos, 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 mais, mais. Somamos os números e repetimos o sinal. Olha aqui, ó. Quanto é 5 mais 3? 8. E o sinal repetiu. Quanto é 2 mais 7? 9. E o sinal, que é o menos e o menos, repetiu. Quanto é 3 mais 5? Dá 8. E o sinal, mais, repetiu. Quanto é 2 mais 4? 6. E o sinal, mais, repetiu. Quando a gente fala repetir o sinal, é o sinal dos números aqui, tá? De dentro do parênteses. Não é esse mais aqui, não. É o menos, o menos, menos e o menos. Certo? Continuando. Escreva isso aí no teu caderno, tá? Adição de números inteiros com sinais iguais. Somamos os números e repetimos o sinal. Sinais diferentes. Aqui vamos observar as operações a seguir. São as 4 que nós fizemos agorinha. Menos 6 mais 8 dá mais 2. Menos 5 mais 9 dá mais 4. Aqui deu certo. Menos 3 mais menos 5 dá menos 2. Aliás, mais 3 mais menos 5 deu menos 2. E mais 6 mais menos 10 deu menos 4. Aqui está corrigido. E aí, você consegue observar algum padrão? Novamente, se precisar pausar o vídeo, pode pausar. Vamos continuar aqui. Adição de números inteiros com sinais diferentes. Olha só. Nós temos o menos e o mais, o menos e o mais, o mais e o menos, o mais e o menos. O que temos que fazer? Subtraímos os números e repetimos o sinal do maior. Maior entre aspas, porque a gente vai entender depois como é que funciona essa história do maior. Olha aqui, ó, menos 6 mais 8. Menos 6 tem o sinal de menos e o mais 8 tem o sinal de mais. Aí o que você faz? Tem que pensar sem o sinal, tá? Qual é o número que é maior? 8 ou 6? É o 8, né? Então você coloca o sinal dele, que no caso é o mais, tá aqui. Depois de colocar o sinal, o que você faz? Subtrai. 8 menos 6, 2. Pronto, acabou a operação. Aqui, ó,
Qual é o número maior, 5 ou 9? Esquece o sinal, pensa só no número, 5 ou 9? É o 9, coloca o mais para cá. Depois você subtrai. 9 menos 5 dá 4. Aqui, ó. Mais 5, mais 3, mais menos 5. Pensa no sinal só. Não pensa no sinal. Pensa só no número. Qual é o maior, 3 ou 5? É o 5. Então, o que fica no resultado é o sinal dele. Menos, menos. Depois você faz 5 menos 3, 2. Mesma coisa aqui. Sinal positivo, sinal negativo. Qual é o maior, 6 ou 10? É o 10. Então, o sinal que fica aqui é o dele. Ó. Menos, menos. Depois você faz 10 menos 6, que dá 4. Então, escreve aí no seu caderno. Adição de números inteiros com sinais diferentes. Subtraímos os números e repetimos o sinal do maior, entre aspas. Continuando. Mas, professor, eu sempre preciso colocar esses parênteses que você está colocando desde o início da aula? Não. A gente coloca esses parênteses para você entender quais são os números que estão envolvidos naquela operação. Mas a gente pode reescrever todas as 8 expressões que nós vimos agora. Vamos lá. A primeira foi mais 3 mais 5 é igual a mais 8. Olha a quantidade de mais que tem nessa expressão. A gente pode tirar esses parênteses só escrevendo assim, ó. 3 mais 5 é igual a 8. O mais daqui, esse mais aqui do meio, ele só tá aqui para você saber que é uma operação de adição. Ele não troca esse mais daqui. Então, o que acontece? Esse mais 3 virou esse 3. Lembra que o mais não precisa aparecer? Pois é, não precisa aparecer quando ele está no início. Aqui, ó. 3. O mais 5 está aqui e o resultado é 8. Isso aqui você já sabe desde muito tempo que 3 mais 5 é 8, né? Próximo exemplo. Mais 2 mais 4 é igual a mais 6. A gente pode reescrever dessa forma, ó. Tiro o mais daqui. Aqui ficou mais 4, é igual a 6. Próxima. Menos 5 mais menos 3 é igual a menos 8. Essa aqui pode ser reescrita dessa forma. Aí aqui a gente não pode sumir com o sinal, tá? Diferente daqui que a gente podia, aqui não pode. É menos 5 e pronto. E aí esse mais aqui não precisa aparecer, porque senão vai ficar 2 sinais. Fica o menos 3 mesmo daqui, ó. E o resultado é menos 8. Próxima. Menos 2 mais menos 7 é igual a menos 9. Mesma coisa, menos 2 está aqui, ó, não pode tirar o sinal. Esse mais aqui, deixa isso aqui como tá mesmo, menos 7. E é igual a menos 9. Próxima, mais 3 mais menos 5 é igual a menos 2. Outra expressão que a gente viu agora, tá? Fica 3 menos 5 é igual a menos 2. Próxima, mais 3 mais menos 10 é igual a menos 4. Fica 6 menos 10 é igual a menos 4. Menos 6 mais 8 é igual a mais 2. Você pode escrever só menos 6 mais 8 é igual a 2. E a última, menos 5 mais 9 é igual a mais 4. E você pode escrever só menos 5 mais 9 é igual a 4. Aí você pensa assim, professor, quando eu estiver resolvendo uma conta, uma prova, eu preciso colocar esse monte de parênteses? Não, isso aqui é só para você entender como é que funciona. Você pode fazer as contas simplesmente desse jeito aqui que eu coloquei de vermelho. Mais rápido, é mais prático. Mas se você não entender, você usa esse jeito aqui só para você entender como funciona. Depois você faz de outro jeito, porque você vai ficar super craque, super fera. Continuando. Subtração de números inteiros. Então, antes de irmos para a subtração em si, vamos entender o significado de oposto ou simétrico. A mesma coisa, só que certos livros usam oposto e outros livros usam simétrico, tanto faz. Os números opostos, também denominados simétricos, são números que, quando representados na reta numérica, possuem a mesma distância da origem. Aí você precisa lembrar que a origem é o número 0. Aí você fala assim, professor, eu não entendi nada do que você falou. Vamos para o exemplo. Considere o número inteiro mais 3, está bem aqui, ó. Observe, o mais 3 está a 3 casas de distância do 0, ó. E o menos 3 também, ó. 1, 2, 3 casas. Assim, o número mais 3 e o número menos 3 estão à mesma distância do 0. Dessa forma, o oposto, ou simétrico, tanto faz, do mais 3 é o número menos 3. E o oposto, simétrico, do menos 3 é o mais 3. A gente diz que o oposto de um é o outro e o oposto do outro é 1. Desse jeito que está aqui mesmo.
Próximo exemplo, considere o número inteiro menos 7. Tá aqui o menos 7, ó. E aí, você vê que ele está a 7 casas de distância do zero. A mesma coisa o 7, ó, está a 7 casas de distância do zero. Então, eles estão à mesma distância. Assim, o oposto, ou simétrico, do menos 7 é o mais 7. E o oposto simétrico do mais 7 é o menos 7. Aí você pensa assim, ah, professor, é só trocar o sinal? Sim, é só trocar o sinal. Dependendo do número, você só faz trocar o sinal. Por exemplo, qual é o oposto do menos 5? É 5, mais 5 no caso, né? Qual é o oposto do mais 5? É o menos 5. Qual é o oposto de menos 50? Mais 50. Qual é o oposto de menos 49? Mais 49. E assim vai. Mas por que isso é importante? Isso é importante para a gente calcular a subtração de números inteiros. Olha aqui. Esse exemplo é mais 3 menos mais 5. Então, eu tenho o número mais 3 e vou subtrair o número mais 5. Esse menos aqui, o que ele faz? Ele troca o mais 5 pelo seu oposto, ou simétrico. E aí você precisa lembrar qual é o oposto do mais 5. É menos 5, tá aqui, ó. Então, pronto, a expressão fica mais 3, porque já estava aqui, menos 5, porque é o simétrico desse aqui. Agora, você faz como se fosse aquela adição lá de sinais diferentes. Quanto é 3 mais 5? Opa, desculpa, quanto é mais 3 menos 5? Você repete o sinal do maior, que no caso é o 5, né, maior entre aspas, dá menos, e faz 5 menos 3. Quanto é que dá? Isso aí, dá menos 2. Então, mais 3 menos mais 5 dá menos 2. Próximo. Mais um exemplo. Menos 9 menos 15. Novamente, a gente repete esse primeiro aqui, o menos 9. E esse menos aqui do meio, troca o número que vem depois dele pelo seu oposto. Qual é o oposto de menos 15? Mais 15, tá aqui, ó. E quanto é que dá menos 9 mais 15? Faz a conta aí, vê qual é o maior e depois subtrai. Já fez? Tá ótimo, então. Quanto é que dá isso? Mais 6. Então, menos 9 menos 15 dá mais 6. Só mais um exemplo. Menos 52 menos 37. Subtração de dois números negativos. O primeiro fica igual. O segundo, que é o menos 37, é trocado pelo seu simétrico, o oposto. E qual é o oposto de menos 37? Mais 37. Tá aqui, ó. E aí, o que você faz agora? Menos 52 mais 37, como é que faz? Vê qual é o maior, que é o menos 50, aliás, é o 52, coloca o sinal do menos e depois você subtrai. 52 menos 37. Isso dá 15, dá menos 15 o resultado dessa minha operação aqui. Ah, professor, isso é muito fácil. Realmente eu sei que é. Professor, e quando mistura tudo? Bom, observe. Nós temos uma expressão aqui, ó. Menos 17 mais 40 mais 21 menos 16 mais 33. Isso aqui é muito comum de aparecer, mas calma, tá tudo bem. Quando você tiver um monte de números para fazer a conta, vai fazendo de 2 em 2. Não perde o foco, faz de 2 em 2. Olha aqui o que eu fiz. Círculo menos 17 mais 40, faz a conta aqui, que você já aprendeu a fazer, isso dá mais 23. Circula mais 21 menos 16, faz a conta que você sabe fazer, deu 5. E o 33, por enquanto, ele não tem quem estar com ele. Depois você faz a conta normalmente. Quanto é mais 23 mais 5 mais 33? Já pensou? Já respondeu? Dá 61. Ah, professor, cadê o mais daqui? Não precisa aparecer o mais. Para de doidice. Próximo. Mais uma. Mais 6, menos 15, mais 21, menos 45, menos 87. Novamente, faz de 2 em 2. Mais 6 menos 15 dá menos 9. Mais 21 menos 45 dá menos 24. E o menos 87 foi aqui para baixo. Aqui, ó, 3 números negativos. Vai fazendo de 2 em 2 de novo. Faz a conta tudo bonitinho. O resultado disso vai dar menos 120. Aí aqui precisa aparecer porque é negativo. Entendeu? Quando tiver um monte, vai fazendo de 2 em 2. Não vai te atrapalhar, não. Não vai querer fazer tudo logo porque realmente pode ser complicado. Multiplicação de números inteiros. Para multiplicação, a gente precisa primeiro entender esse quadro aqui que eu coloquei.
Esse quadro, primeiro você precisa lembrar o que é fator, tá? Fator 1, fator 2. Você precisa lembrar que na multiplicação os números envolvidos são chamados de fatores. E o resultado a gente chama de produto. E aí, o que acontece? Olha, minha gata quer participar do áudio da aula. Bom, o que acontece? Só para você lembrar disso aqui, tem, vamos dizer assim, um ditado que faz você lembrar isso aqui. Vamos pensar no mais como sendo teu amigo e o menos como sendo teu inimigo, tá? Só pensar que o menos não tem nada de inimigo, coitado. Bom, vamos lá. O amigo do teu amigo, gente, é o que pra ti? É teu amigo, não seja egoísta. Divida seu amigo. O amigo do teu inimigo, com certeza é teu inimigo, né? O inimigo do teu amigo é o que pra ti? É teu inimigo também. Apoia teu amigo. E a última, o inimigo do teu inimigo. Que é o inimigo do inimigo? É teu amigo. Ah, professor, não vou lembrar disso aí não. Então lembra que quando você está multiplicando os sinais iguais, ó, mais com mais ou menos com menos, o resultado é positivo, ó, primeira linha e última linha. Quando você estiver multiplicando os sinais diferentes, ó, mais e menos e mais, o resultado é negativo. Tanto faz. O que você preferir para lembrar disso aqui. Agora vamos para o exemplo. Mais 8 multiplicado com menos 9. Perdão. Bom, sinais diferentes, né? É o amigo do meu inimigo. Ele é o que para mim? É meu inimigo. Tá aqui, ó. Menos. Depois você faz 8 vezes 9. 72. Nossa, professor, isso é muito simples. Sim, realmente é muito simples. Aqui, ó. Menos 6 multiplicado com menos 5. Olha só. Menos com menos. Multiplicado, né? Sinais iguais dá positivo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois você faz 6 vezes 5 que dá 30. Mesma coisa aqui, ó. Mais 7 multiplicado com mais 4. Mais vezes mais, né? Multiplicação, sinais iguais dá positivo. O meu amigo, o amigo do meu amigo é meu amigo também. Depois você faz 7 vezes 4, 28. Por último, menos 3 multiplicado com mais 2 dá menos 6. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6, né? E menos com mais são sinais diferentes. Sinais diferentes dá sempre negativo. Ah, professor, é sempre assim? Sim, é sempre assim. E aí, quando você tiver mais números, você vai fazendo um de cada vez. Lembrando que você precisa lembrar também, né? Que a multiplicação e a divisão são mais importantes que a soma e a subtração. Você faz primeiro as multiplicações e divisões, depois soma e subtração. Tem uma ordem para essas coisas. Você já aprendeu essa ordem quando você era bem menor. Então, aqui não é obrigatório você fazer primeiro a multiplicação. Você pode fazer primeiro o sinal, verifica o sinal, depois multiplica os números. Aí fica a seu critério, qual você faz primeiro. Por último, divisão. Aí você olha o quadro aqui e vê que é o mesmo quadro. Nem vou explicar de novo, é a mesma coisa, tá? Inimigo do meu inimigo, amigo do meu amigo. Nossa, é a mesma coisa, a mesma regra da multiplicação. Sinais iguais dá positivo, tá aqui, ó. Sinais diferentes dá negativo. E aqui alguns exemplos. Menos 9 dividido por mais 3 é igual a menos 3. Por quê? Sinais diferentes, ó. E 9 dividido por 3 dá 3. Aqui, ó, menos 11 dividido por menos 11 é 1, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Mas você não lembra disso. O que é que você tem que fazer? Menos e menos, sinais iguais, você dá positivo o resultado. E 11 dividido por 11 dá 1. Agora aqui, esse exemplo. Mais 21 dividido por mais 7, sinais iguais, o resultado dá positivo. 21 dividido por 7 dá 3. Aqui, ó, menos 21 dividido por mais 7, sinais diferentes. Aqui é negativo, aqui é positivo, o resultado dá negativo, que é o inimigo do teu amigo, não te esquece do inimigo do teu amigo. E 21 dividido por 7 dá 3, então o resultado é menos 3. Ah, professor, isso é simples, realmente. Observação. Lembre-se que divisão também pode ser representada na forma de fração, que é um em cima e um embaixo. Nesse caso, a resolução é exatamente igual. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, como é que fica? O menos 9 em cima e o mais 3 embaixo. Você faz do mesmo jeito. O de cima é negativo e o de baixo é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. E 9 dividido por 3 dá 3. Todas essas você vai fazer da mesma forma. A diferença vão ser os números só. Mas a análise é a mesma, tá?
Número negativo, número positivo. Aí você vê o inimigo do seu inimigo, o amigo do seu amigo. Enfim, você já entendeu. Bom, por enquanto é isso. Agora vá fazer algumas atividades.